Vasco deve ter retorno importante contra a equipe do Criciúma. Atacante já sabe que não deve continuar no Vasco para o prosseguimento das próximas temporadas e provavelmente também não será utilizado mais nesse ano. Você vai saber quem é. Vamos falar também de Yuri Lara. Olha, o cara é importantíssimo e está batendo recordes na Série B. E a gente vai trazer aqui números importantes para ele, porque pelo segundo ano consecutivo, o Yuri é um dos melhores aí do futebol brasileiro. Vamos trazer também a seleção da rodada e uma informação importante sobre o Vasco. Tinha muita gente com medo. Será que o Vasco pode ser indiciado? Tinha gente falando aí. A gente vai trazer uma informação importante aqui para vocês sobre o caso Sport Vasco e se o Vasco pode sim ganhar pontos daquele jogo. Então, vai subir a vinheta e depois da vinheta vai ter muita informação do Vasco da Gama. Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno! Salve, minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas, aquele abraço para você que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que tá todo dia aqui dando uma moral. Muito obrigado! Vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar, os nossos inscritos, os nossos membros do canal, muito obrigado! Inclusive, membros, bora participar da nossa live. Só o Jadeilson até hoje participou da nossa live, e se você também quiser participar, vire membro do nosso canal que eu ficarei muito grato. E para você que tá chegando pela primeira vez, o YouTube te recomendou, um amigo enviou o nosso vídeo, muito obrigado também, seja muito bem-vindo. Aqui é lugar de análise, informação, opinião. Eu sou o Comentaléu e tô todos os dias aqui falando de Vasco, falando de futebol para vocês, trazendo muito sobre o Vasco da Gama. E olha, vamos falar de Vasco a partir de agora, porque o Vasco joga contra a equipe do Criciúma. Esse jogo a gente já sabe que é um jogo importante, é um jogo em que o Vasco pode praticamente encaminhar o seu acesso. A gente vai trazer também aqui as chances de acesso e muito mais. O Vasco chegou a 86% de chances de acesso, mas para esse jogo o Vasco terá um retorno importante, que é o jogador Léo Matos. Léo Matos volta à lateral direita do Vasco. Fez muita falta no jogo passado, né? O Figueiredo entrou, o Miranda também não se adaptou muito ali, mas o Léo Matos volta à lateral do Vasco. Outro jogador que tem expectativa de voltar é o Paulo Vitor, ficar à disposição, ainda mais com o Luiz Henrique sendo expulso. Luiz Henrique e Raniel devem desfalcar o Vasco para o jogo contra a equipe do Criciúma. Ainda não se sabe, mas o pedido de na denúncia que o STJ, que a Procuradoria do STJD fez, pede com que Luiz Henrique e Raniel fiquem afastados por tempo aí indeterminado, até a questão do julgamento que deve acontecer, que a gente vai falar daqui a pouco também sobre isso. Mas essa é a situação do Vasco para o jogo contra a equipe do Criciúma. Marlon Gomes deve passar aquele processo de concussão cerebral e deve voltar também, provavelmente não deve ser um problema para o Vasco. Mas olha, segundo informações vindas lá de Minas, de Lucas Tanaka, um cara que acompanha o Atlético Mineiro, o Galo Mineiro, o atacante Fábio Gomes, que pertence ao Atlético Mineiro, jogou 141 minutos pelo Vasco, foi titular somente no jogo contra a equipe do Brusque, naquele jogo que o Vasco perde. Infelizmente teve 2 gols anulados do Alex Teixeira, né, que seriam os 2 gols do Vasco ali. Seria mais uma virada que o Alex Teixeira faria para o Vasco naquele jogo. Mas enfim, Fábio Gomes deve ser devolvido, será devolvido ao Galo. Essa informação do Lucas Tanaka. O jogador não agradou, a performance não foi aquilo que o Vasco esperava. O jogador inclusive não vem sendo relacionado pelo Jorginho, né, já tem 2 jogos aí fora da lista de relacionados, inclusive sendo preterido até pelo Eric, né? Eric, que é um jogador de lado, sendo preterido aí, Eric jogando aí como atacante, entrou em 2 jogos como atacante, como centroavante. Então, Fábio Gomes deve ser o primeiro nome da barca vascaína aí para o ano de 2023. Então, o jogador não permanecerá no Vasco. Ainda não está claro se o jogador já será devolvido de imediato ou se ele fica até o dia 5 de novembro, o 6 de novembro, né, que é quando o Vasco vai ser o último jogo aí contra a equipe do Atlético Mineiro. Mas o certo é que Fábio Gomes não permanecerá no Vasco da Gama. E olha, só para esclarecer algumas coisas para vocês, muita gente perguntando sobre a resolução da situação do esporte, né? Se o esporte pode perder pontos, se o Vasco também não pode perder pontos. A informação que a gente tem é o seguinte, só para esclarecer mesmo, né? O Vasco não foi indiciado, nem citado como réu na denúncia que a Procuradoria do STJD fez. Só o Sport e os 2 jogadores do Vasco, Luiz Henrique e também o Raniel. Então, corre o risco do Vasco perder ponto? A priori não, porque o Vasco não foi indiciado, não foi citado como réu. Então, o Sport sim pode perder pontos.
esse julgamento, o STJD já marcou aí, já falou inclusive no seu site, para a semana que vem. E aí o jogo contra o Criciúma se torna importante, porque se o Vasco vence o Criciúma e o STJD na semana que vem decide que o Sport perderá os pontos, porque é o caminho mais claro, eles foram citados aí no artigo 19, artigo 20 do Regimento Geral das Competições. Com isso, o Vasco ganharia mais 2 pontos, chegaria a 61 com a vitória contra o Criciúma, vamos dizer assim. Aí o Vasco garantia o seu acesso matematicamente, sem entrar em campo, somente com a decisão do STJD. Esse julgamento acontecerá na próxima semana. O próprio STJD já informou nas suas redes, no seu site, que na próxima semana serão julgados o Sport e os 2 jogadores do Vasco da Gama. Então, esta é a... Então, torcedor vascaíno, você que estava praticamente aí preocupado, a situação é essa: o Vasco não foi indiciado, não será julgado por esses problemas aí que aconteceram no jogo contra a equipe do Sport. E só para falar uma coisa, o Vasco também está bem empenhado nessa situação. O Vasco tem gravações, tem provas de tudo aquilo que rolou. E o STJD também tem as imagens que aconteceram dentro da partida, imagens do GE, imagens de torcedores, imagens que estão nas redes sociais. Então isso tudo vai ser aí utilizado no julgamento da próxima semana, que deve acontecer, de Sport e também do Ceará. Olha, foi divulgada a seleção da rodada, que foi votada lá no site, né, nas redes sociais. A gente não trouxe aqui porque estava nesse fuzuê todo, mas a gente vai trazer aqui para vocês. Também vamos falar do Yuri Lara, sobre ele ser o cara tá fazendo história, né, com a camisa do Vasco. Mas enfim, Raniel e Yuri são os representantes do Vasco na seleção da rodada 35. Isso aí foi feito por voto das pessoas, né, dos torcedores do Vasco nas redes sociais da Série B. E Raniel e Yuri são os representantes do Vasco na seleção da rodada. Agora eu vou falar de Yuri Lara. Cara, óbvio que falar do Yuri Lara é chover no molhado. Mas a gente falou no vídeo passado sobre Danilo Boza. Danilo Boza teve uma das melhores atuações com a camisa do Vasco no jogo passado. Ganhou todas pelo alto. 80% das disputas no chão também ele ganhou. Foi um dos melhores jogadores do Vasco em campo, principalmente defensivamente. Eu acho que num todo também, jogando no Vasco. Mas Yuri Lara fez um jogo de almanaque. 11 desarmes, algumas intercepções. E agora ele continua sendo, desde o início do campeonato praticamente, o cara que mais roubou bolas dentro da Série A e da Série B. Ano passado, o Yuri foi o cara que mais roubou bola entre Série A e Série B, jogando pela equipe do CSA. E no segundo ano consecutivo, o Yuri vai acumulando essa numeração. Vocês vão ver aí, vai passar na sua tela os números do SofaScore, você tá vendo aí. São 118 desarmes. Meu amigo, o cara desarmou bola, sabe? É um verdadeiro de pitbull. Pra mim, uma das melhores e maiores contratações do Vasco no ano. Tanto é que a gente defendeu no início do ano, né? No final do campeonato passado, a gente falava: Yuri Lara tem que vir pro Vasco, Yuri tem que vir pro Vasco, Yuri tem que vir pro Vasco. Por causa disso. O cara é um jogador que a gente não teve em 2021. E é um cara que rouba bolas, um cara que ajuda bastante defensivamente, que corre o campo todo. Infelizmente está no fim da temporada, está sentindo algumas coisas. Mas outra coisa bem clara, o Yuri não teve grave lesão. Durante as últimas temporadas do Yuri, ele tinha esse problema de ser um cara que tinha lesão no tornozelo, lesão na coxa, mas o Yuri não teve uma grave lesão. Só naquele início de ano que ele teve um problema no tornozelo, recuperou e agora volta a ser o Yuri Lara. Só para você ter uma ideia, tá passando aí o mapa de calor do Yuri Lara na tela. O cara corre o campo todo. É um jogador importantíssimo, é o motorzinho do Vasco e para mim, é um dos grandes volantes que o Brasil tem. Eu acho que é um dos poucos que eu continuaria no elenco do Vasco para o ano que vem. Pela dedicação, pela garra, pela identificação, por ser vascaíno, pela forma que joga em campo, por não brincar, por estar o tempo todo guerreando mesmo, que tem o espírito que o Vasco precisa. E para mim, Yuri Lara hoje é um dos melhores volantes do futebol brasileiro em termos de marcação, em termos de desarme. Não à toa, seus números estão mostrando aí que Yuri Lara é gigante.
o Pitbull do Vasco da Gama. E eu quero sua opinião aqui embaixo, o que é que você acha do Yuri Lara, se você concorda comigo que o Yuri Lara tem que continuar para o ano de 2023. Então é isso, agradecer imensamente a galera que chegou até esse momento do vídeo, gostou de alguma coisa, tem alguma sugestão a fazer, deixa nos comentários, gostou do nosso canal, chegou pela primeira vez, se inscreve, eu ficarei muito grato, então manda aquele abraço para você, muito obrigado pela moral, pela audiência e até mais. Valeu!